tua palavra, porque ela é vida para nós. Nós declaramos nessa noite que nada vai roubar a atenção daqueles que estão ouvindo, porque o Senhor quer falar grandes coisas com cada um de vocês que estão conectados. Amém? Por falar que estão conectados, nós vamos falar sobre conexão hoje. Amém? Então, se eu fosse dar um tema para a ministração de hoje, seria conexões. E eu pergunto a vocês, com quem vocês têm se conectado? Em tempo de internet, em tempo de rede social, a gente vê muito essa palavra, né? Estou conectada, a galera está conectada, o pessoal em casa está conectado nessa live, amém? Conectado nesse culto. Espero que esteja conectado também com o céu, amém? Então, eu fui pesquisar, porque a gente fala muito em conexão, e no dicionário a palavra conexão significa ligação, união ou vínculo. Ou seja, quando eu me conecto a algo, eu estou ligada àquilo, né? Eu criei um vínculo com aquilo, eu fiz uma ligação com aquilo. Eu queria falar para vocês que existem conexões que elas são boas e existem conexões que são ruins. Algumas conexões vão fazer a gente avançar, porém outras vão fazer a gente retroceder ou parar. E não é algo da minha cabeça, não. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês conexões que fizeram pessoas pararem e conexões que fizeram pessoas avançar. Amém? Vamos começar abrindo lá em Marcos 6. Vocês trouxeram Bíblia? Ou pode ser no seu smartphone? Gente, vocês, quem me conhece sabe que eu amo Bíblia. Então, vocês sabem que hoje vocês vão abrir muitas vezes a Bíblia, amém? Então, lá em Marcos 6, a gente vai estar vendo do 21 ao 25, a gente vai falar sobre uma história brevezinha que a gente já conhece, que é sobre Herodias, o rei Herodes, e uma filha que alguns dizem que o nome é Salomé, mas eu não encontrei na Bíblia o nome Salomé. Em alguns livros históricos fala que ela era uma princesa, filha de Filipe e filha de Herodias, que não era casada, ela era casada com Filipe, e ela adulterava com Herodes tomou a mulher do irmão, e João Batista confrontava esse pecado deles. E Herodias odiava João Batista por conta disso e queria a qualquer custo matar João Batista. E olha o que aconteceu, que a princesa entrou de gaiata nessa história e uma conexão errada, um conselho errado, uma associação errada, o que é que faz? Vamos lá ver. A partir do 21. E chegando uma ocasião, vamos entender, Herodias tinha o objetivo de matar João Batista. E tentava de qualquer forma matar. Mas chegou uma ocasião lá no 21 que diz, e chegando uma ocasião favorável, que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes. E aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que pedires, tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. E a gente já sabe o final dessa história. O rei deu sua palavra e não teve como voltar atrás, apesar que não era o desejo do coração do rei matar João Batista, porque ele sabia que realmente João Batista era um homem de Deus, mas como ele tinha dado a sua palavra, ele mandou decapitar João Batista e entregou a cabeça dele numa bandeja. Agora, eu fico pensando, gente, quando a gente vem aqui, ó, no 24, no 23 diz... Herodes disse, ó, e jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Gente, era ganhar numa mega sena ali. Imagine, metade de um reino todo para ela. Aí com quem ela foi se aconselhar? Com a pessoa errada. Agora eu fico pensando, chega
a cabeça de João Batista para ela, ela ia fazer o quê com a cabeça de João Batista? Ela jogou fora toda uma riqueza, todo um tesouro que veio assim para a mão dela por conta de um conselho errado, de uma conexão errada. Eu fico imaginando aquele joguinho. Quando eu leio isso, eu fico imaginando, sabe aqueles programas de TV que a pessoa vem do olho e o apresentador fica para a pessoa dizer sim ou não se você quer o prêmio? Sim, não, sim. Foi mais ou menos isso. A princesa estava cega. Tipo, a mãe dela cegou ela no momento que disse. Ela jogou todo um tesouro, metade de um reino fora, porque queria fazer a vontade. E ela não tinha nada a ver com essa história. Então, imagine que até dentro da nossa casa, às vezes a gente recebe um conselho ruim, né? Pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, pessoas que não têm Deus, pessoas que não estão conectadas com o céu, muitas vezes vão nos dar conselhos ruins e muitas vezes a gente vai perder coisas que seriam para a gente ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida abundante. Eu imagino quando ela olhou assim para a cabeça de João Batista e fazer o que com essa cabeça agora? Sem contar que matou um grande homem de Deus. E aí a gente vai ver, olha, a diferença de um conselho dentro da família, de uma pessoa que não tem pacto com Deus, que não tem aliança com Deus, para alguém que tem. A gente vai lá para o Velho Testamento agora. Vamos lá para Esther. Amém? Esther, no capítulo 2. Bom, Esther ela era órfã e ela foi criada pelo tio dela. E esse tio dela deu conselhos preciosos que fez com que Esther se tornasse uma grande rainha, né? E quando a gente fala, muitas vezes nós mulheres, a gente muito se espelha em Esther, querendo ser aquela mulher sábia que soube o momento certo para as coisas. Mas tudo isso teve um princípio para ela chegar até ser rainha. E a conexão fundamental para isso foi o tio dela. Vamos ver lá no versículo 5, no capítulo 2, versículo 5, a gente vê. Havia então um homem judeu. Então, se ele era judeu, ele era do povo de Deus, né? Porque a gente sabe que no Antigo Testamento, todo o povo de Deus, tudo que a Bíblia se baseia no Antigo Testamento e até no Novo, está relacionado com o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus. Então, havia um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. No 7 diz, este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela e de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filho. Então, quando ela ficou órfã, Mardoqueu criou Esther como filha, né? E aí, no 10 vai dizer, né, que o rei Assuero, ele tinha uma esposa, que era uma esposa desobediente, e essa rainha fez um papel feio lá com o rei Assuero, e ele mandou ela se embora, e ele foi procurar uma nova esposa entre as mulheres ali do seu reino. E entre elas, uma das escolhidas, essas mulheres elas iam e ficavam algum tempo lá numa casa, sendo preparada para depois ser apresentada para o rei. Dentre as várias mulheres que eram as moças lindas que estavam lá, uma era escolhida para ser a esposa do rei, né, para se tornar a rainha. Lá no 10 ele vai dizer assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Amados, quando ela chegou lá nessa casa, ela não disse de onde ela vinha, se ela era judia, o que ela era. Ela ficou caladinha na dela e foi cumprindo todo o processo que as outras iam cumprindo. Mas ela fez isso por conta de uma recomendação de Mardoqueu. Mardoqueu disse, quando você chegar lá, não diga de onde você vem. E no 16 vai dizer assim, assim ela foi levada, depois que várias mulheres passaram lá pelo quarto do rei Assuero, ela foi levada. Finalmente chegou a vez de Esther ser apresentada ao rei, e no 16 mostra esse momento. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens.
e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasto, que era a rainha anterior. Olha, todo o conselho que Mardoqueu deu fez com que Esther chegasse a ser rainha. Agora veja a diferença da mãe da dita Salomé, né? Que não a Bíblia não fala Salomé, mas vamos usar assim só como se o nome dela fosse Salomé, mas só lembrando, na Bíblia não aparece o nome dela. Então, para o conselho do pai de Esther, né? Do tio de Esther na realidade. Então, enquanto Salomé perdeu um reinado, né? Perdeu metade do reinado ser dela, o conselho, a conexão certa, levou Esther a se tornar rainha. E através de Esther sendo rainha, ela conseguiu salvar o seu povo de um decreto de morte, né? Quando a gente vai lendo mais adiante os livros, a gente vai vendo, né, que foi decretado, né, uma pessoa lá que não gostava decretou que todos os judeus iam ser mortos, e Esther, na sua sabedoria, e ela só adquiriu essa sabedoria porque tinha o tio por trás instruindo, então aquela conexão certa no momento certo, né? Então fez com que ela livrasse o seu povo também daquele decreto de morte. Amém? Então, o conselho certo te leva a um futuro de sucesso. Porém, o conselho errado, muitas vezes, vai te paralisar ou te tirar do caminho do sucesso, né? Então, na maioria das vezes não. O conselho errado vai te levar para um caminho de fracasso. Amém? A gente vai lá para Juízes para ver uma outra conexão errada. Então, em Juízes, a gente vai falar um pouco sobre a história de Sansão e Dalila. Amados, Sansão e Dalila foi um homem, ele veio de um casal onde a mãe era estéril, então Deus tinha um propósito para a vida de Sansão, que era libertar o seu povo, certo? Na época de Sansão também o povo, ele estava preso e Sansão vinha para libertar. Então ele era nazireu, que os nazireus eles tinham como propósito, eles não cortavam o cabelo, eles não bebiam bebidas que vinham, nem bebida nem alimento que fosse proveniente da uva. Então tinha era como se fosse um propósito. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia se alimentar de uvas, nem bebidas que viessem provenientes da uva, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu com uma conexão também errada, quando você se relaciona com alguém que vai te tirar do propósito, que vai te tirar do foco, que vai te tirar do caminho. Lá no capítulo 16, a gente vai ler alguns, porque é muito grande a história, a gente vai ler só alguns versículos principais. Então, a gente vai ver no 4. Logo no comecinho, no 1, diz assim: tinha acontecido várias coisas e Sansão ele começou a ser um homem que ninguém conseguia derrotar. Ele era indestrutível na sua época, sabe? Ele lutava e todas as suas lutas ele ganhava. E no 1 diz assim: foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos e o mataremos. Presta atenção. Eles tinham o objetivo de matar, porque Sansão, ele derrotava todos os filisteus. A briga de Sansão era com o povo filisteu e toda luta que ele participava, ele derrotava. Então, eles viviam espionando Sansão para ver uma brecha e uma oportunidade de matar. E ocorreu que, no 4, diz assim: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorarmos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Olha só, eles sabiam que Sansão estava apaixonado por Dalila. Então ele usou da fraqueza, que foi aquela paixão, ele se apaixonou por Dalila e usou da fraqueza, né, dele, né? Muitas vezes o homem quando se apaixona fica cego, não vê as coisas e perde
o foco daquilo para o qual ele nasceu, o propósito de Deus na vida dele. E o que aconteceu? Essa paixão foi terrível para a vida de Sansão. Por quê? Porque Dalila aceitou a proposta dos filisteus, né, de descobrir onde era que estava a força dele, porque eles tentavam matar de uma forma, não conseguia. E Dalila ficava perguntando, mas de onde vem sua força? E ele dizia, se me amarrar e tal. Ele sempre dava uma desculpa e ela ia, dizia, os filisteus faziam e não conseguia matar de forma alguma, até que chegou o tempo de tanto ela perguntar, sabe aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ela cansou, ele cansou de tanto ela perguntar, e aí a gente vai ver que no 16, vai dizer, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras. Então, imagine, todo dia ela perguntando, com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os outros homens. Então, se Sansão perdesse o cabelo, tivesse a cabeça raspada, ou seja, a força de Sansão estava no cabelo, e Dalila descobriu de onde vinha a fraqueza dele. Se ele perdesse o cabelo, ele perderia as forças também. Isso traz uma lição para a gente, é que a gente tem que ter cuidado para quem nós contamos os nossos segredos, né? Para quem a gente conta as nossas particularidades, as nossas fraquezas, porque isso pode se voltar contra nós. Você conta uma fraqueza sua, em algum momento, se não for uma pessoa de real confiança, uma pessoa fiel a você, uma pessoa leal, ela pode usar aquela sua fraqueza contra você. Então, a gente tem que ter cuidado para quem a gente vai contar as nossas fraquezas. Uma boa conexão, ela é baseada em confiança. Então, a gente não se conecta com alguém e já vai contando não, as nossas coisas. A gente primeiro tem que, como diz, né, para saber quem uma pessoa é, a gente precisa comer 1 quilo de sal com ela. E haja sal até você, né, conseguir comer com aquela pessoa. Então, uma boa conexão, ela é baseada em confiança. Pessoas podem usar das nossas fraquezas para nos parar, para nos derrubar, né? Ou mesmo para nos fazer retroceder. Tem muita gente que costuma lembrar muito do nosso passado, no nosso passado. Por mais que a gente seja nova criatura, quem ainda não entende o que é ser e que Deus não se lembre, muito menos a gente, essa pessoa vai estar sempre nos lembrando do nosso passado. Então, essa pessoa não é uma pessoa boa para a gente estar conectado com ela, né? Bom é quem fala do futuro, eu te vejo como Deus te vê, eu te vejo aonde você vai chegar, né? Porque a gente tem que ter isso, ter pessoas que nos vejam como Deus nos vê. Amém? Gente, um dos exemplos, assim, de uma das piores conexões também, que eu acho na Bíblia, está lá em 2 Samuel. 2 Samuel 13. A gente vai ver a história, e eu que sei que é bem conhecida de vocês, mas a história de Aminon. Vocês já ouviram falar em Aminon, o filho mais velho de Davi. Observa só, Aminon, ele era o filho primogênito de Davi. Ou seja, quando Davi morresse, ele ia herdar a coroa. Ele era o sucessor ao trono de Davi, porque ele era o primeiro filho. E olha o que acontece com uma conexão daquelas que leva a gente até para o caminho da morte. A gente vai ler a partir do 3, certo? 2 Samuel 13, 3. Tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ou seja, além de amigo, ele era primo de Davi, né? E era Jonadab homem muito sagaz. E lhe disse, por que tu, de manhã em manhã, tanto emagrece? Todo dia você vem emagrecendo, né? Sendo filho de rei, não me farás saber a mim? Tipo, já coletando aquela informação, né? Quer saber da vida do outro.
Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Amados, naquele tempo, Davi tinha algumas mulheres, várias mulheres, e as mulheres eram assim. Por exemplo, Absalão, ele era irmão de pai e mãe de Tamar, mas Aminon era só o pai. Davi era o pai dos dois, mas a mãe de Aminon era outra. Então ele era meio irmão de Tamar. Mas já Tamar, em relação a Absalão, eles eram irmãos completos, de pai e mãe. Amém? E aí ele fala: amo a minha irmã, Tamar, né? Irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Olha a estratégia do cão nesse conselho. Primeiro, ela era irmã do cara. Entendeu? Então, o conselho do amigo era para dizer: meu amigo, ela é tua irmã. Né? Um conselho vindo de Deus, um amigo do tipo de Deus, uma conexão divina ia dizer isso. E segundo, ele armou toda uma estratégia que nem o próprio Aminon havia pensado. E o final disso é que Absalão descobriu, quando a gente vai lendo nos versículos, Absalão descobriu, ficou caladinho na dele, esperou passar 2 anos, e com 2 anos ele se vingou. A gente pode vir para no mesmo capítulo, lá no 28, vocês vão ver que o final dele foi a morte. Ó. Passou 2 anos, né, e Absalão planejou lá a estratégia para matar. No 28 ele vai dizer: e Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: fere a Aminon, então o matareis, não temais porventura, não sou eu quem te tenho ordenado, então esforça-te e sê valente. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então, mataram Absalão, mataram Aminon, os criados, né, os servos, as pessoas que Absalão tinha amado, matou. Amados, você pode perceber que um conselho errado levou aquele amigo para o caminho da morte, né? Ele perdeu todo o reinado, porque ele ia ser o rei daquele lugar. Quando Davi morresse, ele seria o sucessor. Mas por conta de um conselho, ele estava ali deprimido, se torturando, tal, mas se ele tivesse guardado aquilo para ele ia ficar triste, ia emagrecer, depois ia conhecer alguma jovem, ia se casar e a vida ia seguir. Mas não, ele foi no conselho da conexão ruim. Então, tem conexões que nos levam ao caminho da morte. A gente aqui na igreja não tem esse problema em termos de ter amigo que vai levar a gente para beber, porque todo mundo aqui é crente. Mas sabia que no mundo tem amigo que leva para beber e depois sai de moto, e aí o cara, não, bora, não tem nada não, e de repente alguém sofre um acidente. E assim são as coisas da vida. O conselho ruim muitas vezes vai nos levar para um caminho de morte, amém? Só que também tem umas amizades, umas conexões certas que nos levam para um caminho de vida. Quer ver? Vamos lá para João 11. Enquanto Aminon perdeu todos os seus direitos, perdeu sua coroa e perdeu sua vida, a gente tem um exemplo da conexão certa, do amigo, assim, o amigo que nos conecta com o que é certo, sabe? Porque uma conexão certa também nos livra da morte. Olha só, quando a gente vai lá para João 11, a gente vai a partir... Todo mundo conhece essa história que é sobre a ressurreição de Lázaro, né? Então, assim, Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus, eles estavam sempre conectados. A gente vê em várias passagens da Bíblia falando sobre Maria estava ao pé de Jesus, Maria chorou, Maria lavou os pés de Jesus. A gente vê sempre, né? Lázaro estava à mesa, né? Marta estava servindo a Jesus. Então, sempre essas pessoas estavam com Jesus. E aconteceu um fato de Lázaro adoecer e vir a morrer.
E eu acho interessante que no 5, né, o título diz assim, a ressurreição de Lázaro. Mas tem alguns versículos principais para a gente não ler. No 5 diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que no caso era Maria, e a Lázaro. Pega bem isso. Essas pessoas eram amadas por Jesus. E quando a gente vai ler no texto, vai dizer, né, que Lázaro adoeceu e elas mandaram chamar Jesus porque elas criam que o quê? Se Jesus viesse, elas já tinham visto que Jesus curava, né? E se Jesus curava e Lázaro estava doente, que viesse para curar e Lázaro ficar bom. Só que Jesus se demorou até chegar lá no lugar que eles tinham chegar, que ele tinha que chegar, né, que era onde estava Lázaro. E o interessante é que Jesus voltou para um lugar que ele já tinha saído de lá corrido. Ele foi pregar no templo e eles tentaram matar, tentaram apedrejar Jesus e Jesus fugiu de lá. E quando Jesus disse, vamos voltar para lá, os discípulos disseram, mas Jesus, a gente vai voltar para um lugar que a gente acabou, né, de quase ter sido morto lá, mas Jesus foi, porque Jesus amava esses amigos. E aí a gente vai ver quando diz assim, ó, quando Jesus chega lá, né, e Lázaro já está morto, informa, Jesus, tu demorou, Lázaro já está morto. E no 21 diz, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E no 25 Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E aí a gente vai ver, né, que Jesus vai para lá, para tirar a pedra e tal. A gente pode ver a partir do 39, quando diz, disse Jesus, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias que ele morreu. E disse-lhe Jesus, não te terei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido num lenço, disse-lhe Jesus, desliga-o e deixa-o ir. Amados, sabe que lição a gente pode tirar daqui? Olha só, eu creio que naquele dia várias pessoas morreram, não é? Mas a Bíblia só relata de uma ressurreição. Só um morto ressuscitou naquele dia. E ele só ressuscitou porque ele era amigo de Jesus, porque ele estava conectado com Jesus. Então a gente pode ver que, enquanto a conexão entre Aminon e Jonadab levou Aminon para a morte, a conexão entre Lázaro e Jesus o trouxe para a vida. Então tem amigos que são para a morte, tem amigos que são para a vida. E não estou falando só de morte física, não. Eu falo também de morte espiritual. Sabia que tem amigos que te levam para um caminho de morte espiritual, mas tem aquele amigo que é amigo de Jesus, que vai te apresentar Jesus a você. Tem aquele amigo que é amigo de Jesus e que vai te aproximar ainda mais de Jesus. Então essa é a conexão que a gente tem que ter. É a conexão com os amigos que também são amigos de Jesus. Amém? E a gente vai ver, a gente escuta muito falar sobre conexão divina, né? E eu vi uma conexão realmente divina na Bíblia, que está lá em 1 Samuel, e eu quero que vocês abram. É, 1 Samuel 18. Aí a gente escuta muito, mas foi uma conexão divina, precisamos ter conexões divinas. E sabe que uma conexão realmente divina está relatada aqui em 1 Samuel 18. Olha, Davi tinha acabado de
venceu o gigante, Golias e tal, e foi levado para o rei, apresentado, recebeu todas aquelas honras. Mas quando chega no 18:1, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, Davi, né, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas, então Jonatas estava ali presente também, ouvindo tudo que estava sendo falado ali diante do rei. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amados, foi uma conexão divina, assim, rapidamente a alma de um se conectou com a alma do outro. E a gente vai ver ainda no mesmo capítulo, lá no 3, dizendo: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Naquele tempo, todas essas coisas que ele estava dando eram coisas de honra. Ele estava honrando Davi. Jonatas, ele era o filho do rei, ele era o príncipe. Então, ele honrou Davi de tal modo pelaquela conexão de almas instantânea. E aí a gente vai ver em vários, se a gente for lendo, a gente vai ver que em vários momentos, Jonatas foi essencial para a vida de Davi. E a gente tem que ter um entendimento que Jonatas era o sucessor do trono do rei Saul. E ele sabia que Davi era uma ameaça para o seu trono, mas ele nem se incomodou. Toda a ajuda que Jonatas deu para Davi fez com que Davi chegasse até o trono, chegasse até o lugar que Deus tinha proposto para ele, né? O propósito de Davi se cumprisse. Jonatas foi uma das conexões que ajudou. Se vocês forem ler, vocês vão ver que o rei Saul começou a sentir muito ciúme, muita inveja de Davi, porque percebia que Deus estava com Davi e já não estava mais com ele. Então, todas as guerras, tudo aquilo que o rei Saul mandava Davi, ganhava. E quando ele via, ele sentia ciúmes. E Jonatas ia lá e apaziguava, falava em favor de Davi. Então, Jonatas foi extremamente essencial para que Davi também chegasse ao trono. Amém? E a gente vai abrir lá em Atos, para a gente ver também que existem amigos que nos levam ao propósito. Que se talvez a gente não tivesse conhecido aquelas pessoas, a gente não chegaria no nosso propósito. Vamos ver lá em Atos 9. Atos 9, 27. Então, é uma outra história também de conexão divina, que era Paulo e Barnabé. Olha só, Paulo, depois que se converteu, a gente sabe que Paulo ele perseguia os cristãos, e quando ele teve um encontro com o Senhor, né, ele passou a pregar o evangelho. Só que imagine, ele era uma pessoa que perseguia, que matava o cristão. Agora eu estou falando a favor de Jesus, agora eu estou pregando o evangelho daquele que eu perseguia. E olha o que acontecia. Vamos só voltar no mesmo capítulo, lá no 21. Todos os que ouviam estavam atônitos, dizendo: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso os principais dos sacerdotes. O que é que o povo entendia quando via Paulo pregando o evangelho? Que era uma cilada, né? Ele estava falando de Jesus, mas para saber quem era cristão, para poder ele prender e levar preso, porque esse tinha sido o trabalho primeiro de Paulo. Só que Barnabé entrou na vida de Paulo como uma pessoa fundamental que o colocou no propósito. No 27 diz assim: Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. O que foi que Barnabé fez? Chegou lá nos apóstolos e disse: Só eu vi ele falando, ele falava com ousadia, aconteceu essa conversão, e aí foi que Paulo foi aceito pelos apóstolos como também apóstolo e como fazia parte ali dos discípulos de Jesus. Se não tivesse sido Barnabé a porta, né? Porque Barnabé foi uma porta que deu acesso aos discípulos, aos apóstolos, às pessoas a acreditarem que realmente
ele tinha se convertido, que realmente ele estava pregando o evangelho de Cristo, que não era uma cilada para prender as pessoas, que ele estava fazendo aquilo porque ele tinha tido um encontro pessoal com o Senhor. E para finalizar, eu quero que vocês abram lá em Marcos 2. Gente, existem amigos, existem conexões que vão nos levar até o milagre. Então, vejam bem, a gente tem a história aqui do paralítico de Cafarnaum. Imagine, naquele tempo, Jesus ia pregar e era uma multidão de pessoas ao redor de Jesus. E lá no capítulo 2, no versículo 1, diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, Jesus, né? E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns. Aí vem para a outra parte. Enfim, amigos, se não fosse essa conexão entre o paralítico e essas 4 pessoas, jamais ele teria chegado no milagre dele. Que como é que ele iria romper uma multidão sendo paralítico? Imagine, 4 pessoas levando a caminha, ter o trabalho de destelhar a casa, colocar aquela pessoa ali dentro para que ela recebesse um milagre. Então, precisa ser amigo de verdade. Nós precisamos desse tipo de conexões em nossas vidas. O povo tem um ditado que diz: ninguém larga a mão de ninguém. O não largar a mão de ninguém é desse tipo. É de quando a gente precisa realmente. Ninguém larga a mão, ninguém larga a cama, ninguém larga a perna, ninguém larga nada. Está todo mundo junto e misturado no mesmo barco. Se está doendo em alguém, está doendo em mim também. Esse é o tipo de conexão, as conexões do tipo de Deus. Só para finalizar, eu queria lembrar a vocês algumas coisas. A conexão que a gente faz hoje vai influenciar no nosso futuro. A quem a gente se conecta hoje, a quem a gente escolhe para fazer parte da nossa vida hoje, influencia no nosso futuro. Se conecte com quem está conectado com o céu, certo? Então você tem que ter certeza de que essa pessoa, ela tem uma conexão com o céu. Esse tipo de conexão é conexão divina. E as nossas conexões nos levarão a um lugar ou de fracasso ou de sucesso. Amém? Então, eu espero que vocês tenham recebido, que vocês tenham sido abençoados e edificados com essa palavra. Foi o que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. E tem me falado muito sobre quem nós devemos nos conectar. Amém?